Olá galera, estamos iniciando então a gravação do nosso episódio esperado do Boeing 767. Eu já venho prometendo, acho que pelo menos há 2 semanas, mas a escala anda meio apertada. Além da escala, os afazeres, né, da família, aí fica um pouco complicado. Eu tenho feito, como eu falei até nas lives, tenho feito muito bate-volta a partir de Porto Alegre, onde é a minha base, e também os pernoites curtos, né? Normalmente eu faço voos de 4 dias, e aí eu consigo 2 pernoites pelo menos para fazer a edição de vídeo, gravação, mas ultimamente eu tenho feito só voos curtos, assim, de 2 dias, e aí não consigo o tempo suficiente para gravar um episódio especial. Mas hoje, aproveitando aqui o pernoite, vocês estão vendo, né? O estúdio, como sempre, né, no quarto de hotel. Hoje eu estou em Santiago do Chile, iniciando então esse episódio sobre o Boeing 767, que é um dos meus aviões favoritos. É um wide body, né? Projetado no final da década de 70, começou os seus primeiros voos no início da década de 80, um avião fantástico. Ele é versátil, ele é econômico, tanto para voo doméstico como para voos internacionais, né? E também trouxe diversas novidades, né? Uma das novidades foi eliminar o engenheiro de voo do cockpit, né? Foi o primeiro wide body, o avião de fuselagem larga, sem ter o engenheiro de voo no cockpit. Então era só o comandante e o copiloto. E outra novidade, sem dúvida nenhuma, que é qualquer pessoa, né, que mesmo quem não conheça aviação, que visita o cockpit de um 767 vai observar que é uma cabine moderna. Ainda hoje é um avião extremamente moderno. Ele eliminou, né, começou a eliminar aqueles, como as pessoas falam, os reloginhos, entre aspas, e começou a utilizar os tubos de raios catódicos, aquelas telas. A navegação também foi modernizada, inercial foi implementado, né? A navegação inercial no 767, ele não dependia apenas dos auxílios terrestres de navegação. E outra novidade também, depois veio o próprio GPS, foi implementado algumas aeronaves mais modernas. Então é um avião extremamente up-to-date, né? Então apesar de nós termos aeronaves de nova geração, aí, o A350, o Boeing 787, mas o 767 continua ainda moderno. E para começar então a parte audiovisual, né, com as imagens que eu gosto de publicar junto com os episódios, eu vou colocar aqui para vocês em seguida a decolagem que eu gravei num Boeing 767-300 da Latam, saindo de Santiago com destino a Guarulhos. O legal é escutar o ruído fantástico dos motores CF6-80C2 da General Electric. Tanto o CF6-80C2 quanto o PW4000, Pratt & Whitney 4000, que equipam, né, os Boeing 767, o ruído deles é simplesmente fantástico. Então vamos lá, é o Latam 8027 saindo de Santiago para Guarulhos. Estamos próximos à decolagem.
Fantástico, não é verdade? Esses motores CF680C2 da General Electric ainda hoje são altamente confiáveis, econômicos e para quem é entusiasta da aviação traz esse ruído simplesmente maravilhoso. Os CF680C2 também equipam os Boeing 747-400, os MD-11. Ainda hoje são os motores muito modernos, muito confiáveis, né? Apesar da gente ter motores mais modernos, né, que equipam, por exemplo, 787, mas o CF680C2 também é um motor muito bom. Eu vou agora colocar o vídeo para vocês do 767 da Transbrasil, que eu gravei num voo entre Miami e Guarulhos. O voo também tinha o mesmo designativo da própria aeronave, era Transbrasil 767. Ele vinha de Orlando, pousava em Miami e seguia para Guarulhos. Esse avião, né, o 767 da Transbrasil, era impulsionado por motores Pratt & Whitney PW4000, que também não deixam a desejar em matéria de beleza no ruído deles. Vamos então escutar e assistir a decolagem do 767 da Transbrasil, o de matrícula, lembro bem, era o PTTAE Tango Alfa Eco, saindo de Miami com destino a Guarulhos.
E saudade desse tempo, né? A primeira vez que eu vi um Boeing 767 foi em julho de 1983. Não foi no Brasil. Eu estava em viagem com a família nos Estados Unidos, a bordo de um DC-8 da Delta. A gente saiu de New Orleans, estava indo para Las Vegas e fez uma escala em Dallas, Fort Worth. E o avião justamente estacionou ao lado de um Boeing 767 da Delta, um avião novinho, né? Porque eles começaram a voar nessa época. Pra gente era novidade, a gente já estava, quem era entusiasta da aviação estava louco para ver um 767 de perto, e o primeiro que eu vi foi um Boeing 767-200 da Delta. Nesse mesmo mês, né, mês de julho, a Transbrasil recebeu os primeiros aviões dela. Era o PT-TAA, né, que era Tango Alfa Alfa, que tinha asa azul, o TAB, Tango Alfa Bravo, que tinha a asa laranja, e o PT-TAC, que tinha a asa verde, o Tango Alfa Charlie. Quem veio de Seattle, né, da fábrica da Boeing até o Brasil, né, diversos jornalistas, mas quem estava lá é o Carlos André Spagatti, o diretor da revista Flap Internacional, que vai nos contar um pouquinho dessa experiência de vir a bordo do primeiro Boeing 767 da Transbrasil. Vamos lá, Spagatti. O Omar Fontana levou um grupo de jornalistas para Seattle. Esse avião fez um ferry fight até Le Bourget, onde eu estava, e a Boeing apresentou esse avião à Sociedade Aeronáutica Mundial com as coisas da Transbrasil. E por sinal também tinha o BAE 146 da TABA, que também, uma companhia brasileira, fazendo o seu debut em Le Bourget. Esse avião depois voltou para os Estados Unidos e veio para o Brasil e foi colocado nas rotas internacionais e depois nas rotas nacionais. Foi um grande avanço para as companhias aéreas, porque introduziu o primeiro painel com instrumentos de raios catódicos, coisa que ninguém conhecia no Brasil. E nesse voo inaugural ele pousou em Congonhas. E foi um sucesso fenomenal. A Transbrasil começou a voar com eles inicialmente para os Estados Unidos, para Orlando. E também a primeira vez que colocaram uma primeira classe em aviões domésticos, significando outro passo muito bom da Transbrasil em prol do conforto do passageiro. Esse avião, ele depois começou a dentro do Brasil, especialmente na rota de Manaus, Fortaleza e Recife, onde batia os recordes de aproveitamento. Não é que ele fosse o melhor, mas todo mundo queria voar nesse avião. Era um avião muito confortável e ele levou o nome da Transbrasil. Depois a Varig seguiu com esse avião também, mas esse mérito cabe à Transbrasil, de introduzir um widebody dentro das rotas domésticas e um widebody saindo de Congonhas para os Estados Unidos.
Conforme eu mencionei no início desse episódio, o Boeing 767 continua sendo uma aeronave extremamente moderna e econômica, apesar de ter sido projetada no final da década de 70 e iniciado seus primeiros voos na década de 80. Tanto que a Latam Brasil, por exemplo, tem uma frota considerável dessas aeronaves que operam em voos de longo percurso, voos internacionais, como destaca o comandante Celso Giannini, que é chefe de pilotos na Latam Brasil. Olá, Robert e toda a tripulação do canal ASA. Eu estou aqui para falar hoje da importância, da relevância e alguns dados factuais da frota 767-300 na Latam, em especial na Latam Brasil. Em toda a Latam, a frota é de 31 aeronaves e ainda 8 adicionais 767 cargueiros. No Brasil, voamos 13 aviões e ainda mais 2 no interchange. A Latam Cargo, a ABSA Cargo, tem 3 aviões e também explora um quarto em interchange. Só no negócio de passageiros somos 393 tripulantes no 767, 158 comandantes, 135 primeiros oficiais. Já na Latam Cargo, no Brasil, 73 pilotos, 38 comandantes, 35 primeiros oficiais. Essa frota 767 é um abridor de rotas de suma importância, de grande relevância no negócio Latam no Brasil. Hoje serve a malha para Boston, México, Barcelona, Bogotá, Milão, Santiago, Manaus, Lisboa, Miami, desde o norte e nordeste do Brasil. Sim, muito importante, obrigado 767, que no nosso planejamento de malha tenha vida longa. Parabéns a todos e sucesso, bons voos. Obrigado pela oportunidade aí no canal ASA. Os pilotos que operam o Boeing 767 não poupam elogios, e aqueles que já deixaram de voar há algum tempo também lembram com saudades da máquina, como é o caso do comandante Carlos Henrique Mota, que voou o Boeing 767 na BRA e também na TAM. Bom, eu tive o prazer de voar o 767 aí por aproximadamente 10 anos, e o que eu posso dizer da aeronave é que é um avião altamente confiável. Nesse tempo todo que eu tive o prazer de operá-lo, eu só me lembro de uma vez e que o voo foi cancelado por problema de manutenção. Acho que os sistemas da aeronave são de operação e concepção bastante simples e ainda assim tem um excelente nível de redundância, que torna o 767 um avião bastante seguro, Você vê que apesar de ser uma aeronave projetada no fim dos anos 70, o primeiro voo comercial foi no início dos anos 80, eu acho que até hoje o nível de automatismo é suficiente, é muito bom e a operação da aeronave por conta disso ela é bastante simples, Claro, por ser uma geração mais antiga, ele tem algumas desvantagens em relação às aeronaves mais modernas, e daí eu destacaria consumo de combustível mais elevado, principalmente aí agora com essa nova geração de motores, que tem um consumo bem mais baixo, e a velocidade de cruzeiro, O 767 cruza aí na casa de Mach 80,
Hoje em dia até com preço do combustível, né, usando o cost index mais baixo, é um pouquinho menos do que isso, Mach 7.8, 7.9, e essas aeronaves novas aí já voam acima de Mach 8.3, né, 8.3, 8.4, né, essa é uma desvantagem. Por outro lado, eu acho que devido aí talvez o preço da própria aeronave ou do leasing, o custo de operação do 767 ainda é bastante baixo. Tudo isso é tão verdade que você vê que a Boeing continua fabricando o avião por encomenda, né? A versão cargueira para FedEx e para UPS, e na versão tanker, né, para a Força Aérea Americana. Bom, sem dúvida nenhuma o 767 é um clássico aí da aviação comercial. Outro comandante que lembra com saudades deste maravilhoso birreator é o Ronald Vanderput, que hoje opera a Boeing 777, mas lembra com muita saudade da sua época de copiloto no Boeing 767 da Varig. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse episódio falando sobre o Boeing 767. Meu nome é Ronald Vanderput e eu tive a oportunidade de voar essa bela aeronave quando era copiloto na Varig entre janeiro de 90 e setembro de 93, tendo 2.430 horas logadas. O Boeing 767 na época trouxe o conceito de Glass Cockpit e tinha uma particularidade, pois a empresa permitia que os copilotos do 767 operassem livremente, tanto no Brasil quanto no exterior, em pouso e decolagem, enquanto outras aeronaves como o 747, o copiloto só podia operar em voo de cruzeiro. Isso nos permitiu ter uma grande experiência e, num certo momento, acabamos nos envolvendo como copilotos num projeto em que passamos a dar treinamento de simulador para copilotos e comandantes, tanto no Brasil quanto no exterior. Esse projeto foi capitaneado pelo comandante Fires e foi uma quebra de tabu na cultura da empresa. Eu adorei voar essa aeronave e lembro de diversas passagens, entre elas uma vez quando eu estava voando do Brasil para Bogotá e de Bogotá para o México.
E na escala em Bogotá, com outros 2 comandantes, eu desci como copiloto e fui fazer a inspeção externa. No meio da externa eu achei uns tanques de produtos químicos, né? Voltei na cabine e perguntei, alguém está ciente de alguma carga perigosa? E para nosso susto fomos descobrir que eram produtos químicos usados no processamento de cocaína. Então deu um raibu danado, polícia, cachorro, mas enfim, acabamos conseguindo sair dali. Outra operação que era muito interessante é um voo que a gente passava em Quito, né, um aeroporto elevado, 9.200 pés, cheio de montanhas, e terminamos o voo na Costa Rica, chegando geralmente no horário da tarde, quando o pau quebrava e as nuvens desciam pelas montanhas, desaguando tudo quanto a chuva possível. Era uma operação desafiadora e interessante. A fábrica norte-americana Boeing Company iniciou os trabalhos para desenvolvimento do Boeing 757 e do Boeing 767 simultaneamente em fevereiro de 1978. Lembrando que as duas aeronaves apresentam o mesmo cockpit, o que permite uma única tripulação voar os 2 jatos. O anúncio oficial veio em 14 de julho de 1978 e a imprensa foi recebida poucos meses depois, no mês de setembro, durante a Feira Aérea Internacional de Farnborough. O Boeing 767-200, a primeira versão da família, poderia transportar de 216 a 290 passageiros. E os primeiros clientes, American Airlines e Delta, anunciaram as primeiras encomendas em 15 de novembro de 1978 para 30 e 20 aeronaves, respectivamente. O primeiro 767 foi entregue para a Delta Airlines em 25 de outubro de 1982. A Transbrasil recebeu seus primeiros 767-200 em julho de 1983 e a frota foi incrementada gradativamente com a chegada de mais modelos da família e, posteriormente, os Boeing 767-300ER de Extended Range, ou seja, de alcance ou autonomia ampliada. Aliás, esse modelo é o que fez mais sucesso e ainda hoje desempenha importante papel na malha de voos de grandes linhas aéreas intercontinentais. A Varig também obteve sucesso com essa máquina, tendo operado uma frota composta por aeronaves do modelo 767-200ER e 300ER em voos de longo percurso. Lembrando que o modelo 200ER foi o primeiro birreator certificado na categoria ETOPS, Extended Range Twin Engine Operations, que, resumidamente, é uma autorização oficial para que birreatores cruzem o oceano com um limite de tempo, caso precisem voar monomotor até atingir um aeroporto de alternativa. A Boeing chegou a produzir alguns Boeing 767 equipados com motores Rolls-Royce RB211, que foram entregues em 1990 para a British Airways. Também merece destaque o desenvolvimento da versão mais recente, o Boeing 767-400ER, com nova aviônica no cockpit, fuselagem alongada e raked wingtips nas pontas de asa. Com autonomia de 10.418 km, apenas 37 jatos desse modelo foram vendidos pela Boeing e estão em operação na United e na Delta Airlines. 177 Torre Guarulhos, prossiga. Guarulhos, 77, passando automático, faz trabalho. Levante 177, pista 09 da direita, livre pouso, vento 090 com 3 nós. Vida longa e próspera, já dizia o Spock de Jornada nas Estrelas. E assim, pelo jeito, vai ser com o Boeing 767. Afinal de contas, a Força Aérea Americana, por exemplo, ainda mantém negócios com a Boeing na produção desse tipo de aeronave. Como lembra
o Valério Batista, que é um assinante do canal Asa, e fez um TCC sobre esse modelo de aeronave. Vamos ouvir. Amigos do canal Asa, meu nome é Valério Batista, sou pós-graduado em Logística e Operações do Instituto Federal de São Paulo, Campus Suzano. O TCC realizado foi sobre a importância do transporte aéreo estratégico e a viabilidade do C-767 na Força Aérea Brasileira. Com a desativação do KC-137, houve um gap operacional nas missões de transporte aéreo estratégico. E com a não conclusão do projeto KC-X2, houve a necessidade da Força Aérea realizar um processo licitatório para a utilização de uma aeronave por meio de leasing. O contrato previa a utilização por 36 meses, renováveis por mais 12. Essa aeronave foi incorporada em julho de 2016. Está no Rio de Janeiro, no Esquadrão Corsário. Outras forças aéreas utilizam o Boeing 767 como vetores para o transporte aéreo estratégico. Por exemplo, a Força Aérea Americana está substituindo seus veteranos KC-135 pelos novos KC-46 Pegasus, oriundos do Boeing 767-200. Forças aéreas como a Itália, Japão e Colômbia utilizam o 767 para reabastecimento em voo. Uma particularidade que existe na FAB é que esse 767 que é utilizado não é utilizado para reabastecimento em voo, apenas para transporte de passageiros e carga de porão. Em matéria de tecnologia, é garantido, principalmente pela utilização da Força Aérea Americana, a continuidade desse produto do Boeing 767 a longo prazo. Então, é garantido também a continuidade tanto tecnológica quanto também de suprimentos e outras partes que também fazem componentes nessa cadeia de suprimentos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o nosso especial sobre o Boeing 767. Eu volto a pedir a vocês que procurem compartilhar os nossos vídeos, divulgando o nosso canal e deixando o seu like. E a gente encerra o episódio com um vídeo que eu gravei no cockpit do Boeing 767 da Latam, pousando no Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. 500. 400. 300. Através para a direita com 10, tá? Two hundred. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Break.